Olá, o assunto do vídeo de hoje é atraso na fala. Se tem uma questão que gera muitas dúvidas nos pais, né, é a questão da fala. Então tem muitos pais que quando percebem que já tá aí mais ou menos na idade do bebê falar e ele ainda não tá falando, começam a se preocupar, começam a pensar, será que tem algum atraso na fala? Ou mais ainda, né, uma dúvida que tem aparecido muito ultimamente é, será que o meu filho pode ter autismo, por isso ele tá demorando tanto a falar? Bom, essas dúvidas, elas surgem mesmo, os pais costumam ter, né, essas dúvidas. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso, eu vou esclarecer um pouquinho essas questões, tá? Essas dúvidas eu tirei junto a uma fonoaudióloga, junto a uma especialista no assunto e eu vou compartilhá-las com vocês agora. Então a primeira coisa que a gente precisa esclarecer aqui é o que exatamente é a fala. A fala, ela nada mais é do que a pronúncia das palavras. Então é o bebê conseguir pronunciar palavras. No início, o bebê ele tem os balbucios, né, que são aqueles sons que a gente não consegue realmente entender o que ele quer dizer. E depois desses balbucios, ele passa por uma outra fase que a gente chama de lalação, que é quando ele começa a repetir, né, algumas sílabas, como por exemplo, ma, ba, ba. Então esse é o desenvolvimento normal. A fase do balbucio, depois a fase da lalação e depois vem a fase da fala. E quando costuma acontecer, né? Quando costuma começar realmente a fase da fala? A fase da fala, sendo considerada a fala, a pronúncia de palavras, ela costuma acontecer por volta de 1 ano de idade. É esperado que a criança já pronuncie, sim, algumas palavras simples, como por exemplo, mamã, papá, ou algumas crianças, né, bem mais avançadas, né, com desenvolvimento bem avançado da fala, elas podem inclusive pronunciar frases simples, como por exemplo, mamã quer mamar. Então ele está dizendo para a mamãe que ele quer mamar. Então são 3 palavrinhas simples que formam uma frase. Algumas crianças nessa idade já conseguem fazer isso, é um pouco mais raro. Então o mais esperado mesmo é que pelo menos, né, com 1 aninho de idade, a criança já fale em torno de 3 a 4 ou 5 palavrinhas. Então isso seria o esperado. Fora disso, seria muito importante você bater um papo com o seu pediatra, explicar o que está acontecendo, pedir para ele tentar fazer uma avaliação, né? Tentar ouvir um pouco a criança e avaliar para ver se realmente o desenvolvimento está indo bem. Falamos bastante aí sobre a fase de 1 aninho, aí surge de novo uma dúvida quando a criança está por volta dos 2 anos. E a dúvida é, meu filho tem 2 anos e ainda não fala, ou meu filho tem 2 anos e ainda fala muito pouco. Esse ainda não fala vai muito do conceito do que os pais consideram o falar, porque tem muitos pais que dizem meu filho não fala porque espera que o filho realmente com 2 anos esteja falando frases completas. Então diz que o filho não fala. Na verdade não é bem assim, né? Então pra gente avaliar um pouco essa questão do atraso na fala por volta de 2 anos de idade, eu preciso explicar um pouquinho sobre a questão do desenvolvimento da fala e do desenvolvimento da linguagem. Primeiro, né, eu já expliquei pra vocês, a fala é a pronúncia de palavras. E o que é a linguagem? A linguagem, ela é algo bem mais amplo, né, do que a fala, porque ela é uma tentativa de comunicação através também de gestos, né, através de expressões faciais, através de movimentos. Então a linguagem, ela é mais ampla que a fala. A fala é a pronúncia de palavras e a linguagem é a tentativa de comunicação através dos recursos que o bebê tem disponíveis. Então, por exemplo, uma criança com 2 anos de idade que ainda não fala, né, que não pronuncia frases, mas ela se comunica, ela tem uma linguagem, ou seja, ela expressa o que ela quer, mostrando, segurando, fazendo expressões faciais, é uma criança que busca se comunicar, que tenta se comunicar, que já tá, né, com a questão da comunicação se desenvolvendo, e isso é um ponto extremamente positivo. Mesmo que a criança não se comunique através da fala especificamente, se ela estiver tentando se comunicar, mostrar o que ela quer de outras formas, isso é positivo. Já por outro lado, uma criança que não fala e também não tenta se comunicar, né, através de gestos ou outros recursos, ela é uma criança que ela pode ter comprometida, além da fala, né, porque a gente já sabe que ela não fala, ela pode ter comprometida também a linguagem, e aí é algo um pouquinho mais complexo.
E aí sim, nesse caso, né, no caso de uma criança por volta de 2 anos de idade, que ainda não fala e não tenta se comunicar de outras formas, aí sim vale o alerta, vale ficar de olho, de conversar com um pediatra ou algum outro profissional para fazer uma investigação para identificar se essa criança pode estar dentro do espectro autista. Eu gosto bastante de falar sobre esse assunto da fala, porque eu vivi 2 experiências bem marcantes, né, aqui em casa. O meu primeiro filho, ele falou muito cedo, ele falou as primeiras palavrinhas com 8 meses de idade, por volta de 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 ele já formulava frases curtas, com 2 meses com 2 anos ele falava, né, frases já mais elaboradas. E o meu segundo filho, em contrapartida, com 1 aninho de idade, falava pouquíssimas palavras. Com 2 anos de idade, ele falava pouco ainda, poucas palavras e quase não falava nenhuma frase, só que ele se comunicava muito bem de outras formas. Ele sempre foi uma criança bastante física, né? Então ele apontava, ele queria alguma coisa, ele não chegava a pedir, ele ia lá e pegava. Então ele tinha já a linguagem desenvolvida, gestos, atitudes, feições, ele usava muito o rosto. Então nós ficamos muito tranquilos porque ele sabia se comunicar, ele tinha a linguagem desenvolvida. Apenas a fala dele que estava um pouquinho atrasada. Com o passar do tempo, hoje ele está com a fala totalmente em ordem, então a gente sabe que não ficou nenhum atraso, nada, e eu gosto de falar isso até para tranquilizar os outros pais que estão passando por isso. Ele hoje fala pelos cotovelos, é um verdadeiro papagaio e fala bem. Então pode acontecer, né, essa situação. Nós vivemos essa situação aqui e hoje está tudo resolvido, tudo sob controle. E o que a gente faz, né, quando identificar que realmente a criança está com atraso na fala? Se a gente identificar que a criança está com atraso na fala, a gente precisa também tentar identificar o seguinte: esse atraso é um simples atraso da fala e da linguagem ou é também um atraso motor? Caso, né, se identifique, junto com o acompanhamento de um profissional, que existe tanto o atraso fala-linguagem quanto o atraso motor, isso quer dizer que existe um atraso no desenvolvimento dessa criança. Se for esse realmente o diagnóstico, aí o caso é um pouquinho mais complicado e realmente vai ter que se buscar, né, o tratamento e avaliação e investigação de profissionais especializados. Uma das primeiras coisas, né, que a gente vai identificar se existe esse atraso é tentar entender se existe alguma dificuldade de audição dessa criança. Porque quando a criança tem uma dificuldade de audição, ela pode também, né, justamente por não ouvir direito, ter dificuldade de aprender a se comunicar, a falar. Uma das causas, né, bem comum desse atraso na fala, por conta, né, de dificuldades auditivas, são as otites de repetição. Inclusive, eu já tenho um vídeo aqui no canal no qual eu falo sobre otite, e esse é um dos fatores desse atraso na fala, porque a criança tem otites de repetição, essas otites prejudicam a audição da criança, e uma criança com a audição prejudicada, ela vai ter um atraso na fala. Outra coisa que é muito importante avaliar, né, nos casos de atraso da fala, é identificar se essa criança que está com atraso na fala, ela recebe os estímulos, né, adequados para que ela aprenda a se comunicar, para que ela aprenda a falar. Então não é raro a gente perceber, né, que algumas crianças que não frequentam a escola, elas têm um atraso na fala, porque justamente por não interagir com outras crianças e se sentirem, né, obrigadas, se sentirem na necessidade de se comunicar, elas acabam ficando, né, mais retraídas e falando menos, porque muitas vezes o adulto que cuida dessa criança, ele não espera ela dizer o que precisa, ele não espera ela tentar se comunicar, mostrar o que ela quer, falar o que ela quer, ele já vai lá e resolve aquilo para a criança. Então a criança simplesmente aponta, o adulto vai lá e resolve, a criança não aprende a falar, não aprende a pedir. Outro caso que também às vezes pode levar, né, a um atraso na fala é o caso de crianças que ficam muito tempo em frente à televisão ou em frente à tablet e a celulares, porque justamente nesse momento a comunicação é de via única, né? A criança está em frente à tela, ela recebe as informações e ela não precisa se comunicar de volta. Então é um cuidado que tem que se ter, avaliar se essa criança fica muito tempo em frente à tela e começar a tirar isso dela, né? Começar a tirar a tela e começar a levar até ela mais comunicação e troca entre adulto e criança e também entre criança e criança. Avaliada essa questão auditiva da criança, avaliado também o ambiente em que a criança vive, né, para ver se isso pode estar prejudicando alguma coisa, aí sim, né, o médico vai orientar qual é o tratamento adequado para essa criança para que ela venha desenvolver adequadamente a fala. Então ele pode indicar um acompanhamento com um fonoaudiólogo, pode indicar que a criança entre na escola, pode indicar que mude a rotina do lar para que a criança se comunique mais. Então, todas essas orientações virão do pediatra ou de um outro especialista da área da saúde.
Além, né, dessas avaliações, o médico pode também vir a pedir exames adicionais, né, para identificar se existe mesmo algum outro problema na criança que possa estar impedindo essa comunicação, e caso se investigue, se descubra, né, que a criança faz parte do espectro autista, aí sim ele também vai indicar outras terapias mais completas, né, e mais adequadas para o caso de autismo. E aqui então, gente, o mais importante é realmente, quando surgir essa dúvida, você procurar o seu pediatra, tirar a dúvida com ele, conversar com ele, se for necessário também consultar também um neuropediatra para ver se tem alguma causa mais complexa, né, que esteja levando essa dificuldade na fala. Então, assim, existe, claro, um certo atraso que depois vai se desenvolver normal a criança, sem precisar de terapias adicionais, mas existem casos em que realmente a criança tem um problema que precisa ser tratado, e aí, quanto antes isso for identificado, melhor. Bom, espero que tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, deixe o like aqui, compartilhe esse vídeo para chegar a outras famílias e espero vocês nos próximos vídeos. Um beijo!